Todo piloto de Fórmula 1 já quis correr na Ferrari. Alguns conseguiram esse privilégio, outros nem tanto, mas tiveram aqueles que passaram muito perto. Aqueles que tiveram proposta, tiveram rumores, estiveram naquele ambiente, mas nunca puderam fazer uma temporada de Fórmula 1 com o carro da escuderia, que é, sempre bom deixar claro, a maior equipe de corrida da história do automobilismo e com uma larga vantagem para a segunda colocada. Uma larga mesmo. Você não sabe até hoje quem que é a grande rival da Ferrari, porque simplesmente não tem ninguém do mesmo tamanho que ela. Mas bem, hoje no vídeo, de acordo com as sugestões que vocês mandaram para mim, a gente vai avaliar quais pilotos deveriam ou mereciam correr na escuderia, mas que não conseguiram ainda, porque tem alguns deles que ainda estão correndo na Fórmula 1 hoje. Enfim, senhoras e senhores, aqui estamos com a tela de tier list. Eu coloquei 5 divisões aqui, que seriam: iam correr na Ferrari, faltou só assinar, mereciam, nem tanto e não. Eu acho que vou tirar esse merecia para deveriam. Eu acho que ficaria melhor assim. Eu acho que a gente avaliar merecimento de piloto acaba sendo um pouco complexo. E antes de irmos para a tier list, gostaria de dar 2 avisos aqui, que é o seguinte. O primeiro, eu fiz essa tier list com base nas indicações que vocês mandaram na comunidade, tá? Então, Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, eu não vou colocar esses caras aqui, né? Vocês também estavam de sacanagem. Mandaram até o Stroll que era da academia da Ferrari, inclusive, mas eu não resolvi colocar. E o Bergman não tá nessa lista porque ele já fez uma corrida pela Ferrari. Então, não vai estar aqui também. Inclusive no post da comunidade eu fiz exatamente a pergunta: quais pilotos que não correram na Ferrari mais mereciam? Esse mais é advérbio de intensidade, tá? Não é conjunção adversativa. Eu sei as regras de gramática, eu sou letrado. E a segunda, eu esqueci a segunda. Bom, lembrei. Quando eu fiz essa publicação de quais pilotos mais mereciam, deveriam, eu vi um pessoal falando que, tá querendo castigar o piloto, não tem nenhum piloto que eu odeie tanto assim pra indicar ele pra Ferrari. Em que mundo vocês estão? Eu sei que é brincadeira, tá, gente? Mas assim, para as pessoas que falaram sério, em que mundo vocês estão? O sonho de qualquer piloto. Tem gente aqui que nem na Fórmula 1 esteve. É pilotar pela Ferrari. E os caras que tiveram a oportunidade, alguns recusaram porque tiveram algumas razões contratuais, outros foram recusados, outros iam correr de fato, mas aconteceu infelizmente alguma coisa e acabou impedindo. Então quero deixar bem claro aqui que eu não tô aqui para desrespeitar a memória de ninguém, a vida de ninguém ou a partida de ninguém, para deixar bem claro aqui. Eu tô aqui apenas para conversar com vocês sobre aqueles pilotos que a gente mais gostaria de ver vestindo o vermelho da Ferrari em algum momento da história da Fórmula 1, tá? Então, entendam isso para não que isso soe um desrespeito. Mas bem, senhores, eu tenho aqui alguns nomes, já vou passar aqui para vocês. Já vamos começar com o Kimi Antonelli. Fernando, o Kimi Antonelli acabou de chegar na Fórmula 1, é verdade, já está liderando o campeonato. Ele teve chance de ser piloto Ferrari, da academia da Ferrari, isso quando era bem pequenininho. Mas aí eu esqueci o nome de novo do chefe de equipe, que tinha um cabelo branco. Esqueci o nome dele, mas ele trabalhou na Juventus, inclusive. Era o Arrivabene, eu acho que foi o Arrivabene. Foi na administração dele. Eles tiveram a oportunidade de ter um Antonelli, mas eles julgaram o piloto pequeno demais, ou o projeto do piloto era pequeno demais para a Ferrari. Eu acho que a tradução ficou um pouco perdida nesse sentido. E acabou que ele não foi para a academia da escuderia. Terminou que o Toto Wolff viu o talento nele, a Mercedes abraçou o moleque, e bom, agora ele está aí liderando o campeonato. Sempre bom lembrar, né, que o Kimi Antonelli ele é italiano, então ele vai correr na Ferrari. Ele vai correr na Ferrari. Eu acho muito difícil que o Antonelli não corra na Ferrari um dia, porque, sejamos honestos aqui, a Ferrari ela não tem um histórico de torcer para piloto. A Ferrari ela torce para a Ferrari. Ela não torce para ninguém, ela torce para a Ferrari. Eu acho que o único piloto italiano hoje que conseguiria fazer isso, hoje, tá? No passado tem um, mas hoje o único piloto que conseguiria fazer a Itália torcer para uma equipe de Fórmula 1 e torcer para um piloto ao mesmo tempo seria justamente o Kimi Antonelli. Principalmente se ele conseguir ser campeão, né?
O primeiro piloto bom italiano desde muito tempo. Então eu acho que isso vai acontecer. Mas eu vou colocar aqui em deveriam, porque é um meio termo, né? Nem para cima, nem para baixo. Eu acho que ele vai ser a régua principal aqui. Bom, o próximo é o Ayrton Senna, tá? Esses dois aqui estão juntos aqui, mas não foi nada proposital. Eu vou colocar o Ayrton Senna. Eu vou segurar o Ayrton Senna. Vocês sabem muito bem onde eu vou colocar ele aqui, então não vou esconder. Eu vou colocar aqui, ia correr na Ferrari. Não tinha nenhum acordo contratual, não tinha nada escrito, não tinha nenhum documento dizendo que depois de correr na Williams ele ia para a Ferrari, mas era um desejo dele e também parece que era um desejo da própria escuderia. Se não me engano, ele teve uma oportunidade de ter uma conversa com Enzo Ferrari, numa época lá, e a conversa não bateu bem, o papo não foi muito legal, e aí cada um foi para um lado, mas depois a escuderia e o piloto começaram a se aproximar de novo, e acho até que tem uma história que durante o final de semana de Imola, não sei se foi o final de semana de Imola, se foi antes do final de semana de Imola, acho que foi antes. Teve uma conversa nesse sentido que, enfim, que poderia acontecer do piloto brasileiro correr da Ferrari. E bom, ele tinha contrato com a Williams, quando esse contrato acabasse ele ainda poderia, né, ainda tinha mais combustível para usar na Fórmula 1, né, vamos dizer, a energia dele para usar na Fórmula 1. Ele ainda tinha um porte físico, ele ainda tinha preparação física para isso, embora fosse os anos 90. Ele ia correr na Ferrari, não tinha nada assinado, mas é meio que senso comum que ele ia correr na Ferrari. Ele tanto ia, como tem gente que até hoje acha que ele correu. Mas é um assunto para o vídeo dos efeitos Mandela da Fórmula 1, que eu tenho uma teoria muito boa, inclusive, que envolve Felipe Massa, Rubens Barrichello, Ayrton Senna, McLaren, aí, no caso, esses 5, e o Davi Brito do BBB. Explico para vocês no vídeo que explica por que tantos brasileiros acham que o Ayrton correu na Ferrari. Mas bem, ele ia correr. Isso aqui é ponto pacífico. Stirling Moss. O Stirling Moss é uma situação meio curiosa. O Stirling Moss, ele foi um piloto que não foi campeão do mundo de Fórmula 1, mas ele bateu na trave muitas vezes. E ele chegou a ter como se fosse um teste, como se fosse uma corrida para ele, uma corrida não oficial para ele fazer com o carro da Ferrari, pela Ferrari, visando uma temporada seguinte que ele faria completa com a equipe. E, pois bem, ele foi lá, foi fazer o teste e tal, e quando ele chegou lá, meio que o mecânico falou assim, ó, tu não vai correr não, quem vai correr é o amiguinho ali, ó, você não. Ou seja, não avisaram para ele que o carro que ele ia correr não ia ser mais dele, ou o carro que ele ia testar não ia ser mais dele. Pois bem, ele ficou muito irritado e daquele momento ele falou que nunca mais correria na Ferrari e que faria de tudo para vencer os carros vermelhos. Pelo menos essa é a história que conta. Pois bem, o Stirling Moss, ele infelizmente teve um acidente ali na década de 60, não lembro o ano exato, que ele teve que aposentar por causa disso. E justamente naquele momento existia uma proposta que a Ferrari iria dar um carro dela para a equipe em que o Stirling Moss estava pilotando, para que ele usasse o carro Ferrari também. Então vai que ele conseguia ganhar um título de Fórmula 1, ele conseguiria ganhar com o carro da Ferrari. Não pela equipe Ferrari, mas com o carro da Ferrari. Mas bem, infelizmente não aconteceu por 2 motivos. Bom, ele teve um acidente, teve que se aposentar. E o outro foi que quando ele ia, meio que o mecânico falou, não vai não. Então ele deveria ter corrido, mas, enfim, coisas impediram que isso acontecesse. Tem o Enzo Fittipaldi não, Fernando. O Emerson Fittipaldi, e aqui só faltou assinar. O Emerson Fittipaldi, ele construiu história na Fórmula 1, campeão mais de uma vez, e naquele ano em que teve o acidente do Niki Lauda, pelo menos é o que contou o Emerson Fittipaldi, o Enzo Ferrari, não foi qualquer um que ligou para ele não, foi o Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari ligou para ele e falou, ó, o Niki Lauda infelizmente está no hospital, precisamos de um piloto para correr do carro dele. Você quer correr na Ferrari? Quer correr no carro do Lauda? Enquanto o Lauda estava no hospital, tá? E como para de falar Enzo, Fernando. Como o Emerson Fittipaldi estava contratualmente compromissado com a Copersucar, e pelo que eu consegui ver nas entrevistas e nos textos, parecia que ele não estava muito afim
de entrar no carro de um cara que ainda estava no hospital. Então ele só recebeu a proposta, provavelmente agradeceu, mas ele não correu. Então, na classe de deveria e merecia, ele só faltou assinar. Porque a Ferrari exige que o cara seja campeão do mundo. O Emerson era. Só faltou assinar. Então ele está um pouquinho acima do Stirling Moss e do Antonelli por causa disso. Obviamente do Antonelli muito mais por causa disso. E no caso do Stirling Moss é uma questão meramente de... se ele quisesse, ele ia correr. Só faltava assinar mesmo. Mas não foi o que aconteceu. Bom, o próximo é o Jacques Villeneuve. E aqui, pô, gente, campeão do mundo, realmente, em 97, bateu o Michael Schumacher, conseguiu sobreviver à tentativa do Michael Schumacher de tirar ele da prova. Mas ainda rolou um suposto, não vou dizer interesse, mas sabe quando a galera começa a te animar pra fazer alguma coisa? Tipo uma motivação pra ele ir por causa, né, do sobrenome do pai dele que correu lá, o Gilles Villeneuve. Mas, não, né? Deixa o Jacques aí, foi campeão lá, depois ele correu na BAR, não foi bem, foi pra Sauber, depois decaiu, foi pra BMW Sauber, na verdade era a mesma coisa. Então, correu na Renault também, então... Não, fica aí, tá bom. Fez história na Indy, fez história na Fórmula 1, ganhou seu título realmente, mas não. Ninguém... Quando a gente fala, pô, quais pilotos mais mereciam correr na Fórmula 1? Ninguém fala no Jacques Villeneuve. Então vamos seguir. Outro que eu colocaria nessa lista aqui. Eu vou colocar o Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen precisava correr na Ferrari? Ele realmente precisava? O que eu sei é que rolou de fato um suposto interesse do pessoal que estava na Ferrari na época, Ross Brown, aquela galera toda, de levar o Mika Häkkinen para lá, para fazer se não me engano, o Luca de Montezemolo também, para fazer uma dupla muito poderosa com o Michael Schumacher. Só que como é que tu vai jogar dois caras que eram rivais na pista no campeonato de Fórmula 1 e dois caras que eram rivais desde a base? Aí ia dar confusão, gente. Então, eles iam colocar dois primeiros pilotos numa equipe como a Ferrari. E no caso do Mika Häkkinen também, acho que na época já era depois do segundo título, galera, o Mika Häkkinen não precisava correr na Ferrari. Ele não deveria correr na Ferrari. Já fez história na McLaren, tinha ido muito bem. Só se ele quisesse continuar muito na Fórmula 1, ele seguiria na categoria. Então, vamos dizer que não existe um piloto que não deveria correr na Ferrari. Se você é campeão, você tem que correr na Ferrari. Mas no caso desses caras, não necessariamente precisavam, ou deveriam, ou mereciam. No caso, mereciam sim, mas não deveriam. Então, deixa aqui assim, nem tanto. Deveria, merecia? Um pouco, sim, mas nem tanto. Então, fica aí por enquanto, né? O contexto acaba não ajudando tanto, né? Eu tô percebendo que eu tô errando um monte de coisa aqui. Não, eu vou deixar o... Não, o Mika Häkkinen fica aqui. Ele não combina de vermelho. Definitivamente. Bom, agora vem o momento Jules Bianchi. Bom, a história todo mundo já conhece. Jules Bianchi, um dos primeiros grandes pilotos a se destacar nas categorias de base da Ferrari, na escola de pilotos, na academia de pilotos da Ferrari. Ele foi para a Marussia, fez uma boa temporada em 2013 com a Marussia. Estava fazendo uma temporada... Estava fazendo uma temporada que dava com a Marussia em 2014. Infelizmente teve o GP do Japão daquele ano, ele teve um acidente e, bom, terminou falecendo. É consenso geral do paddock que ele ia correr na Ferrari. Era consenso. Talvez ele levasse mais 3 ou 4 temporadas, talvez ele corresse na Ferrari depois ali de 2016, mais ou menos, porque aí o contrato do Kimi Raikkonen acabaria, ele correria em 14, 15, talvez em 16, 17 o Jules Bianchi correria na Ferrari, depois viria o Leclerc, que ficaria na Sauber um tempo, e talvez os dois correriam na Ferrari ao mesmo tempo. Existiria essa possibilidade. E bom, por uma questão meramente de consenso de que ele ia correr na Ferrari, eu vou colocar aqui ao lado do Ayrton Senna. Não estou falando que a carreira do Bianchi é do mesmo tamanho que a carreira do Senna e vice-versa. Não estou comparando a situação que cada um viveu. Não estou falando nada disso. Eu estou avaliando o contexto envolvendo a Ferrari. Um ia correr na Ferrari, de acordo com tudo que falam depois do contrato dele com a Williams. O outro ia correr na Ferrari se não tivesse acontecido o que aconteceu. Bom, espero que todo mundo tenha entendido e eu não ter faltado com respeito com ninguém aqui. Tá? Por favor. Montoya. Não, né?
favor, né? Por favor. Né? O Montoya até falou que ele recebeu uma proposta para correr na Ferrari. Ali ele iria substituir o Barrichello, acho que em 2002. E, gente, ele teve oportunidade e tal, mas não é campeão do mundo. E até os campeões do mundo aqui, alguns não mereciam. Todo respeito. Então, ele teve a oportunidade, ele ia quebrar tudo na Ferrari. Ele ia quebrar carro, ia quebrar o Schumacher, ia quebrar mecânico, ia quebrar equipe. Não, Montoya, fica aí. Fica aí. Fica aí. Nem tanto. Nem tanto. Próximo, Max Verstappen. E aí? E aí? Pô, galera, deveria. Todo respeito, deveria. Vou repetir o que eu já falei 2 vezes nesse vídeo. Piloto campeão do mundo tem que correr na Ferrari. Piloto multicampeão do mundo tem a obrigação de correr na Ferrari. O problema é que o senhor Max Verstappen quer? Esse que é o problema. O Verstappen hoje não precisa provar nada pra ninguém. O cara é tetracampeão do mundo. Poderia ter sido pentacampeão se não tivesse feito o que fez com o Russell lá no GP de Barcelona do ano passado, ou se tivesse esfriado a cabeça em algumas outras situações de corrida. O cara, ele tem tudo aquilo que a Ferrari precisa para voltar ao topo, se o Hamilton não conseguir dar jeito. O que o Hamilton está fazendo hoje é tentar emular o mais próximo possível do que o Schumacher fez em 2000. No caso, em 96, né, quando ele chegou. Ele começou a mudar as coisas. Junto com Ross Brawn, Rory Byrne, Jean Todt, por aí vai. Ele tem tudo aquilo. Ele tem presença, ele tem a capacidade de mudar um regulamento. Se ele quiser, o Verstappen muda o regulamento na hora. Se ele sair da Fórmula 1, a Fórmula 1 perde muita coisa. Então, ele é um cara que, bem como o Hamilton, são os únicos pilotos do grid hoje que tem aquela capacidade midiática de fazer muito barulho numa equipe como a Ferrari e de colocar ordem na casa. Então, ele deveria, tá? Não é um caso de faltou assinar porque a proposta nunca chegou, até onde a gente sabe. Bem como aconteceu com o Antonelli, o Shinimoto até chegou, mas foi uma questão de teste. E bom, pra mim ele merece mais que o Montoya, que o Raikkonen e o Jacques Villeneuve, correndo na Ferrari, mas fica por aí mesmo, né? Não vamos exagerar tanto aqui. Bom, Nico Hülkenberg. Fernando, por que você colocou o Nico Hülkenberg? Indicação de vocês. Nico Hülkenberg, de acordo com ele mesmo, não foi para a Ferrari por culpa do Domenicali. O Domenicali não quis colocá-lo lá ali para 2014, preferiu levar o Kimi Raikkonen. Mas de acordo com o Hülkenberg, ele teve chance mais de uma vez de ir para a Ferrari. Para você ver que o pessoal valorizava muito o Nico Hülkenberg. Hülkenberg que teve a oportunidade de ir para Mercedes em 2013, se não fosse o Hamilton indo para lá, e ir para a Ferrari em 2014 de acordo com ele. Pois é, ainda bem que ele conseguiu o pódio logo, agora a gente consegue falar de boa do Nico Hülkenberg. Dito isso, nem tanto, né, rapaziada? Né? Nem tanto, né? Não vamos colocar o Nico Hülkenberg junto de Verstappen e Kimi Antonelli, né? Por favor. O próximo. Valentino Rossi. Não, nem tanto não. Deveria. O Valentino Rossi deveria correr pela Ferrari. Ele teve proposta para entrar na Fórmula 1. Se eu não estou errado, ele ia fazer corridas pela Sauber. Ele fez teste com a Ferrari. Chegou a pilotar um carro da Ferrari. Ele teve a oportunidade. E por uma questão meramente de contexto, você pegar o rapaz aqui, o Valentino Rossi, e colocar para correr na escuderia italiana, você tirar um cara da MotoGP para correr na Ferrari, seria algo muito grande, pô. E vou dizer aqui, pelo que o Valentino Rossi fez, beleza, no EC, beleza que o Valentino Rossi volta e me rodava a rapaziada no EC aí, não acho absurdo não. Ele já se mostrou muito bem indo nos carros e nas motos, eu nem preciso falar, né? Bom, eu acabei de perceber que eu esqueci de colocar o Kubica aqui, tá? Então, vamos seguir aqui. Mark Webber. Nem tanto, né, rapaziada? Nem tanto. Nem tanto, Mark Webber. Nem tanto.
todo respeito a Mark Webber, ele teve uma proposta para correr na Ferrari depois, acho que em 2013, se não me engano foi em 2013, acho que foi 2013. Ele queria 2 anos, a Ferrari só queria dar 1 ano, ele preferiu ficar na Red Bull e depois ele aposentou. Ele ia correr ao lado do Fernando Alonso. Então, em tese, ele terminou substituindo o Kubica, que foi substituído pelo Massa. Por quê? Eu explico. Porque o Kubica, ele ia correr na Ferrari. Em 2012, o Kubica estava meio que tudo apontando para ele correr na Ferrari, ao lado do Fernando Alonso. Só que teve o acidente, que ele estava disputando a prova do Rally, ele teve um acidente, ele acabou ficando bons, não bons, tá? Não de bom, mas muitos dias no hospital. Ele teve uma perda motora muito grande no seu braço. Ele infelizmente não pôde correr pela escuderia. Mas era consenso geral também que ele ia correr na Ferrari. Então, bom, terminamos assim. Senna, Jules Bianchi e Kubica iam correr na Ferrari. Agora, organização temporal aí, de entra o Kubica, sai o Massa, depois entraria o Jules Bianchi de novo, o Kimi Raikkonen ficaria na Lotus, depois ir para outra equipe, aí é coisa de universo paralelo, não vou entrar em detalhes. O Emerson Fittipaldi só faltou assinar. Kimi Antonelli, Stirling Moss, Verstappen e o Valentino Rossi deveriam correr na Ferrari, ou deveriam ter corrido. Nem tanto Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, Montoya, Hülkenberg e Mark Webber. E o não, ninguém. Quem sou eu para jogar um piloto para não correr na Ferrari? Eu tenho CNH? Não tenho CNH. Então eu posso jogar alguém a correr na Ferrari? Não posso. Quer dizer, eu posso jogar alguém a não correr na Ferrari? Eu não posso. Eu posso correr quem poderia, mas eu posso avaliar quem não poderia? Jamais. Porque eu não tenho essa moral de dizer quem não pode. Eu posso dizer quem poderia mais, mas eu não posso dizer quem não pode. Fique com essa reflexão. Bom, quero saber suas opiniões. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo e quer ver mais tier lists, mande aqui embaixo temas. E não esqueça de se inscrever no canal e clicar no like para ver mais vídeos meus. E antes de ir embora, clique em um desses 2 vídeos que está aparecendo aqui na tela, que um deve ter uma boa história e o outro deve ter alguma boa notícia para você ficar de olho nesse final de semana de corrida, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.